Ó, pessoal, veja. Vou dar uma revisadinha aqui sobre o assunto, certo? Então, a gente tá vendo o quê? A gente tá vendo razões, não é isso? A gente tá vendo a parte de números racionais. Então, vamos lembrar a definição do que é um número racional. A gente define um número racional sendo a divisão de dois números inteiros. Então, por exemplo, se eu pegasse qualquer dois números inteiros, desde que, né, um deles, que o que fica embaixo não pode ser o zero, né? Então, por exemplo, se eu pegasse 2 e dividisse por 3, né, eu posso até escrever assim 2 sobre 3. Isso é um número racional, porque foi a divisão de dois números inteiros. A gente vai lembrar que os números racionais, né, então eles seriam quem? Então, os números racionais, que a gente vai representar pela letra Q, eles vão ser todos os números inteiros, que a gente representa pela letra Z, certo? E além disso, dos números inteiros, vão ter os números decimais, né? Vão ter, então, por exemplo, 1,2, né? 2,5, vai ter -7,5. Então, esses números todos, né, vão estar incluídos também nos racionais, as frações e as dízimas periódicas. Então, essa parte, né, de identificação é mais tranquila. A gente lembra, então, que os números racionais vão ser esses, vão ser todos os números inteiros, e além dos números inteiros que a gente já viu, a gente vai ter agora os decimais, as frações e as dízimas periódicas, para a gente dar uma olhadinha. O que é que foi principal, assim, né, que a gente notou de dúvida, né, que eu fui notando, assim, das dúvidas que foram surgindo para a nossa prova? A gente teve aquelas questões de probleminha, né, de interpretação, e a gente teve as dúvidas das transformações. Vê, pessoal, então as duas transformações principais, né, que a pessoa ficou com mais dúvida, que é o que eu vou estar falando para essa aula, vai ser transformação de dízima periódica para fração e transformação de número decimal para fração, certo? Veja, se eu escolhesse um número aqui qualquer, 0,25, esse número aqui, ó, eu vou fazer a seguinte análise. Ele é um número decimal? É. Ele terminou, veja, ele não continua, não tem aqueles três pontinhos que eu coloco, não. Ele termina aqui no 5. Então, se ele é esse número decimal, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar e colocar aqui a fração, né? E eu vou olhar o seguinte: não são duas casas. Se são duas casas após a vírgula, eu vou colocar dois zeros. E aqui em cima eu vou escrever esse número todinho, beleza? E aí, isso daqui já seria o suficiente. Então, na hora que você estiver aí na sua casa testando, né, treinando, né, estudando, o que é que você pode fazer para testar se está certo ou errado, né, se você fez correto ou não? Você pode pegar a calculadora para auxiliar, né, então não tem problema. Então, pega aí sua calculadora para a gente ir conferindo junto se você vai achar o mesmo resultado. Se você pegar o número 25, coloca aí na calculadora para você ver. Se você pegar o número 25 e dividir por 100, vai dar exatamente 0,25. Então, você pode ir conferindo aí, tá bom? Então, ó, vou mostrar outro número, ó, 12,5. Pausa agora, pausa esse vídeo e tenta fazer, certo? Então, pausou aí e tenta fazer. Beleza, vou continuar, né? Você pausou. Então, veja se você achou isso daqui. Esse número aqui, ó, como é que vai ficar? Em cima vai ficar 125. E embaixo, não só tem uma casa após a vírgula, então vai ficar um e aqui o zero. Beleza? Se eu pego agora o número 3,125, como é que eu vou fazer? Então vai ficar, ó, quantas casas? 3. Então eu coloco 3 casas. E aqui em cima eu coloco todo esse número. Beleza?
Se eu tivesse assim agora, 0,00001, como é que vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui embaixo vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui em cima o 1. Como o sinal dele é negativo, aqui também vai ser negativo. Beleza? Então chegamos nesses números decimais. Tranquilo? Vai conferindo aí. Beleza. Lembrei disso, professor. Essa parte é mais tranquila. Eu tenho mais dificuldade quando eu vou para umas dízimas periódicas. Então, de novo, vou botar outros exemplos aqui para a gente ver. E aí você vai pausando e fazendo. Então, vamos lá. Se eu pegasse o número 0,4444 e assim por diante. Se você notar, o número que está se repetindo é o número 4, não é isso? Então a gente pode escrever assim, ó, 0,4 e uma barrinha aqui em cima. Essa barrinha em cima é para dizer onde está ocorrendo essa repetição. Veja, então a gente sabe que existem infinitos números 4, mas aqui eu vou fazer a seguinte análise. Beleza, tem infinitos números 4. Mas quando eu olho, o número que está repetindo não é só o número 4? Isso. Então, quando a gente tiver uma dízima periódica, ó, que tiver esses três pontinhos ou essa barrinha, né, que é essa ideia de um número infinito aqui, você vai fazer o seguinte: não só tem um número que é o número 4 em repetição? Sim. Então, para cada número em repetição, eu coloco um 9 embaixo, certo? Aí eu vou pegar e colocar na parte de cima todo número até onde está a primeira repetição. Então, todo número até a primeira repetição é 0,4, certo? Tira a vírgula, então fica 0,4. E eu vou subtrair o que não se repete. O que é que não se repete? O zero. Veja, o 4 está repetindo. Então, aqui o único número que não se repete é o zero. Então, fica 4/9. E aí, você vai pegar a calculadora e dividir 4 por 9 e você vai ver que realmente vai dar essa dízima. Beleza? Então, vai colocando qualquer valor aí. Escolhe um valor e coloca. E aí, no final, você confere na calculadora se está certo. Beleza? É uma forma de você estudar sozinho. Vou colocar outro exemplo agora, ó. Vamos imaginar que eu tenho essa situação aqui agora. Beleza? Então, ó, os três pontinhos estão indicando que está tendo uma repetição, não é isso? Então, eu vou olhar o seguinte. E primeiro, vai lembrando, pausa e tenta fazer. Ó, eu vou olhar onde está a repetição. Quem é que está se repetindo? Não é o número 15? Ó, o 15, 15, 15, ele que se repete. Então, vamos lá. Se o número 15 é que está se repetindo, né? O número 1 se repete e o 5 também, né? O 15 se repete. Então, tanto o 1 quanto o 5 estão em repetição. Então, são dois números em repetição. E a gente falou que para cada número em repetição, a gente coloca um 9. Como são dois números se repetindo, 9, 9. E aqui em cima, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o número até a primeira repetição. Olha o número até a primeira repetição, ó. É 0 até chegar na primeira repetição. Esquece a vírgula. Então, que número é esse? É 0,15. E eu vou subtrair a parte que não se repete. O 1 está repetindo? Tá. O 5 está repetindo? Tá. O zero tá? Não. Então eu vou subtrair dessa parte que se repete. Então ficaria 15/99. Dava para simplificar aqui por 3, mas eu vou deixar assim mesmo. Então, se você colocasse na calculadora aí 15 dividido por 99, você vai achar realmente esse valor. Beleza?
Vou mostrar outro exemplo. Vamos imaginar agora com 3, ó. Tivesse 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante, ó. Então, quem está se repetindo, quem está tendo a repetição é o número 1, 2, 3. Ó, tá vendo? Então, vamos lá, vamos transformar em fração. Pause e tenta fazer. Lembra disso. Então, quantos números estão em repetição? 3. Então, três números estão se repetindo, não é isso? O um, o 2 e o 3. Sim. Para cada número, eu coloco um 9. Então, ó, beleza? E agora, em cima, o que é que a gente faz? Vou pegar todo o número desde o começo até chegar na primeira repetição. Então, é 0, 1, 2, 3. E eu vou subtrair o que não se repete, que é o zero. Então, ficaria 123 por 99, ou 999, beleza? Ah, professor, quando aqui é zero não está atrapalhando, né? Quando é que vai atrapalhar? Vamos imaginar assim agora, que você tem o número 21,33333. Vamos ver como é que fica agora? Pausa e tenta fazer, ó. Então, primeiro, quantos números se repetem? Só o número 3, não é isso? Então, embaixo, eu vou ter que escrever o número 9, porque só um número, que é o número 3, está em repetição. Aí em cima eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o número desde o começo até chegar na primeira repetição. Então seria o número 213. E aí eu vou subtrair aquela parte que não se repete. Quem é que não está se repetindo nesse número? Não é o número 21? Então, fazer menos 21. Se você fizer 213 menos 21, aqui vai ficar 2. Pede emprestado. Sobe um aqui, vai dar 9. Então, vai dar 192 sobre 9. Então, percebe comigo, se você fizesse até na calculadora aí. Poxa, deixa eu ver se está certo o que eu fiz. 192 dividido por 9. Olha que na sua calculadora vai dar esse mesmo resultado. Então, esse detalhe, né, que você pode ir conferindo agora, já seria uma forma de te ajudar no estudo, beleza? Então, realmente, 192 dividido por 9 vai gerar essa dízima periódica, beleza? Então, você pode fazer vários exemplos, né? Então, vamos imaginar que você quer treinar mais. Escolhe um valor qualquer, pega aí, por exemplo, vou pensar num valor aqui, ó, 1,11111, né? Então, coloca aí, tenta fazer ele. Ah, deixa eu pensar o número 5,777272, beleza? Então, tentem fazendo aí, tá? Então, esses são os principais detalhes que a gente tem aí para estar fazendo para a nossa provinha, tá certo? Então, fica bem atenção para resolver essas transformações feitas a gente comentou. E aí a gente tem outro detalhe, né, que é justamente essas questões sobre a parte de interpretação, né? Feito eu falei para vocês, essa questão aqui de número, essa é a questão 3, né, da ficha de suplementar. E aí essa questão 3, ela tá bem legalzinha para a gente dar uma reforçada sobre o conteúdo, beleza? Veja, pessoal, ele vai dizer aqui para a gente o seguinte: João ganha um salário de 3.000 e tem 17 sobre 24 desse valor serão utilizados para gastos gerais. Se 3/7 do que sobra ele guarda para comprar um videogame que custa 3.000, em quantos meses ele terá um dinheiro suficiente para essa compra? Então veja, todo o dinheiro que ele tem, todo o salário dele é 3.000. Então 3.000 é o valor total. Beleza. Pensa sobre essa fração. Essa fração representa os gastos que ele faz, não é isso? Ó, os gastos gerais que ele tem do salário dele. Então, o salário dele todo é 3.000. Desse valor de 3.000,
17 sobre 24 ele vai para gastos gerais. Então, se você pensasse, né, nessa fração, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que 17 é o que ele gastou de um total de 24 partes. Então, pensa assim comigo. O 3.000 não é o total? O 3.000 está associado a quem? Ao valor que está em cima ou ao valor que está embaixo? Veja, ele está associado ao valor de baixo, porque o 3.000 é o total, e quem está aqui embaixo também está sendo o total. Beleza? Então, qual é o detalhe aqui? Quando a gente tem essa situação, a gente pode pensar naquele formato que a gente falou, que é como se eu separasse em bloquinhos, não é? Separasse em bloquinhos. E aí, quando eu fosse pensar sobre todos esses bloquinhos juntos, eles valem 3.000. E eu separei em quantos bloquinhos? 24. Então, eu poderia dizer que é 3.000 dividido por 24, que vai dar 125. Só que desses que ele tem, né, desses bloquinhos, quantos foram usados para gastos gerais? Ó, o total é 24. Ele usou 17 desses blocos. Então, aqui seria vezes 17. Quando a gente faz essa multiplicação, vai dar 1.200, ou 2.125. E esse valor de 2.125 é o valor para gastos gerais. Então, pensa assim, se ele já tem 3.000 de salário e já gastou 2.125, o que é que sobra? 875. Beleza? Então, galera, eu tenho que ter cuidado nisso, porque a gente já viu algumas questões que ele entrega o valor de cima, né? Então, eu vou ter que ter cuidado. Eu vou voltar para te mostrar do outro modelo que é mais direto, mas eu estou justificando de onde vem. Então, ó, 3.000 era tudo que ele tinha. Ele tem, a gente viu que o gasto que ele teve foi 2.125. Quando a gente tira isso do valor, ficou 875. Esse valor de 875 que sobrou, veja o que ele disse. Se 3/7 do que sobra, ele guarda para comprar um videogame que custa 3.000 reais. Então, desse valor aqui, ó, tudo isso não é o que sobrou. Então, do total que sobrou, então, ó, não é o total do que sobra, é o de cima ou é o de baixo? É o de baixo de novo. Então, seria 875. Ele foi dividido em 7 bloquinhos, em 7 partes. Então, a gente divide por 7, que vai dar, por coincidência também, 125. E vou multiplicar por 3, porque ele só possui 3 partes. Então, ia dar 375. Então, 375 é o que ele está arrecadando em cada mês. Se eu quero saber quantos meses ele vai precisar arrecadar para chegar nos 3.000, a gente pode ir fazendo. Em um mês, ele vai ter 375. 2 meses, aí eu vou somando até chegar nesses 3.000. Mas a gente pode pensar de maneira mais prática. Posso dizer que é 3.000 dividido por 375, que vai dar 8. Beleza? Então, são 8 meses. Galera, o outro jeito que a gente falou é que quando ele entregar o total, a gente divide pelo que está embaixo e multiplica pelo de cima. Se ele não me entrega o total, se ele me entrega uma parte do total, eu tenho que fazer o processo contrário, tá? Mas por enquanto a gente vai se preocupar mais com esse caso do total mesmo, beleza? Então o total faria divisão pelo de baixo e multiplicação pelo de cima. Por quê, professor? Por essa justificativa que a gente falou aqui, dos bloquinhos. Beleza? Então dá uma olhadinha. Se ficou alguma dúvida, me manda, veja com alguém para pedir o contato, ou pedir o Instagram, o que for, para tirar dúvida. E aí eu vou orientando, a gente vai tirando as dúvidas. A gente vai praticando.